Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um relatório semanal das nossas Top Picks. Bom, semana que se passou foi uma semana onde o principal driver de mercado foi sem dúvida aí a decisão do Copom, ou seja, a redução de 0,5 ponto percentual na taxa referencial de juros, a Selic. Isso motivou aí, digamos assim, uma onda de otimismo, especialmente no mercado interno, com a perspectiva de que o fim do aperto monetário chegou. E não só o fim do aperto monetário, né? Na verdade a decisão surpreendeu a todo mundo. E pensando um pouco nos reflexos disso na economia, né, pessoal? Quando existe uma redução da taxa de juros, isso torna o crédito mais barato e isso associado a um cenário interno macroeconômico bastante forte, no qual a gente vê dados de indicadores de emprego e de renda crescentes, né? Ou seja, tem renda, emprego e agora mais crédito. Isso só aumenta a confiança do consumidor e motiva o consumidor a ir mais às compras de bens duráveis ou mesmo de imóveis, apartamentos, carros, enfim. Então isso se refletiu na nossa bolsa aqui. A gente viu várias ações ligadas a esses setores tendo uma excelente performance na semana que se passou. E esse aí foi sem dúvida o principal driver que puxou o nosso Ibovespa. No cenário externo, a gente em contrapartida, que continua bastante complicado. A gente viu nos Estados Unidos dados de emprego bastante fracos, o chamado payroll, foi divulgado na sexta-feira, onde praticamente não foram criados novos empregos nos Estados Unidos. Então, ou seja, entre aqueles que foram fechados e aqueles que foram criados, o saldo ficou em zero. Então, o dado foi ruim, foi negativo para o mercado. E isso também, com outros dados de confiança do consumidor norte-americano, trouxeram uma perspectiva menos positiva. E aí, no saldo, digamos assim, no final da semana, a gente fechou com quedas, digamos assim, nos principais mercados e a nossa bolsa realizando um pouco daquele lucro, daquela euforia que se teve logo depois da redução da taxa de juros. Bom, falando em termos de desempenho aqui, a gente vê que o nosso Ibovespa ficou praticamente no 0 a 0, né, na semana, mas como eu falei para vocês, algumas ações, como por exemplo o caso da PDG com alta de 9,3%, uma ação ligada ao setor de construção civil. Então, como eu falei, ações ligadas a consumo interno, construção civil, varejo e outras, tiveram uma excelente performance, assim como foi o caso da PDG, que foi um dos destaques alto aí do nosso Ibovespa, tá? Então, com isso, a nossa Top Picks encerrou aí a semana muito bem, né, batendo aí o nosso principal benchmark, que é o Ibovespa, ou seja, uma alta de 2,6% contra a alta de apenas 0,9% do índice, pelo menos até as cotações agora das 13 horas. Tá? Na ponta contrária, sem muitos motivos, eu acredito que muito mais em função de um desempenho anterior de Cosan, que ficou com queda aí, apresentou queda de 2,6%. Bom, para a próxima semana... Para a próxima semana a gente vai alterar apenas em uma ação, uma única alteração para essa semana, depois do excelente desempenho das ações de PDG, a gente retira as ações da PDG como uma forma de realização de lucros e adiciona aí as ações da Eletropaulo na nossa carteira, mantendo as demais inalteradas. Bom, por que Eletropaulo? Primeiro, por ser uma empresa que trabalha no setor de energia, de distribuição de energia mais precisamente, no estado de São Paulo. Isso faz com que ela seja bastante correlacionada com o crescimento econômico, especialmente com a atividade industrial naquele estado de São Paulo e também no Brasil, dado que São Paulo é o principal estado industrializado, digamos assim, do país. Além disso, ela tem contratos de concessão que vão até 2028, podendo ser renovado por mais 30 anos. Então isso dá uma garantia aí de estabilidade, fluxo de caixa, previsibilidade nos resultados bastante positivo. E muitos investidores acabam migrando para a Eletropaulo em momentos de aversão a risco. Então, dado que a gente percebe aí um aumento, digamos assim, da aversão em risco no mercado, a gente adiciona as ações da Eletropaulo, além disso, uma excelente pagadora de dividendos, dado todo o seu histórico. As ações da Eletropaulo, elas andaram caindo aí nos últimos dias, algo em torno de 15%, tá? Basicamente em função de um resultado que mostrou a redução do pagamento de dividendos. Mas, na verdade, se você for pensar naquilo que se estima que ela vai ter de lucro, a gente estima aí um yield de pelo menos 5% só do pagamento de dividendos, já considerando essa redução potencial aí de pagamento de dividendos que ela anunciou. Tá? Isso associado também
a venda da Atmos, que era uma empresa controlada pela Eletropaulo, deve adicionar aí um dividendo extra também para o segundo semestre, ao longo do segundo semestre, também da ordem de 5% de yield, ou seja, comparado ao preço da ação. Então isso nos deixa tranquilo e entendendo que essa queda recente nas cotações da Eletropaulo abriu um excelente ponto de compra, inclusive, para o ativo. Tá? Bom, para essa semana a gente tem uma agenda de indicadores bastante importantes, mas assim, o foco e o cerne, digamos assim, da semana vai ser quinta-feira, ou seja, após o nosso feriado aqui da Independência, que é no dia 7, na quarta-feira. Vai lembrar, hoje é feriado nos Estados Unidos, o Labor Day, ou seja, o dia de trabalho lá dos Estados Unidos, é um feriado. E na quarta-feira a gente tem feriado aqui. Então, a semana ela começa, digamos assim, com passo de espera, mais devagar, mas na quinta-feira que promete, porque a gente tem a ata do Copom, que vai mostrar por que o Banco Central reduziu essa taxa de juros em 0,5%, e também vai mostrar o que o Fed, na verdade, vai ter também o livro bege, que é como se fosse a ata do FONC, né? Comentando aí indicadores da economia norte-americana. Então, ou seja, a gente tem aí bastante coisa para acontecer, especialmente na quinta-feira, que vai ser o foco dos investidores, e a gente prefere montar uma carteira, adicionar um pouco mais de resiliência, ou seja, um ativo como a Eletropaulo, que é um ativo mais conservador, conforme eu comentei com vocês, por conta desse cenário externo que continua bastante adverso, apesar de internamente a gente estar surfando aí um bom momento de crescimento econômico. Bom, então é isso, pessoal. Esse foi o nosso relatório das nossas Top Picks. Relatório completo está no nosso site, você pode acessar. Ficamos aqui, até a próxima semana.